Olá, seja bem-vindo. Está na Novo Tempo Portugal. É um prazer estar consigo, tê-lo aí desse lado para nos acompanhar em mais um episódio especial. É o episódio de lançamento agora da segunda temporada da série O Grande Conflito. Eu desejo muito que tenha acompanhado esta série na sua primeira temporada, os 8 episódios. Se não foi o caso, ou se nem sabe do que é que eu estou a falar, então vá correr, por exemplo, ao YouTube da Novo Tempo Portugal, onde poderá ver precisamente esses primeiros 8 episódios. O Grande Conflito é uma série documental que trata da história do cristianismo, algumas das suas grandes personagens e heróis, dos lugares extraordinários e, claro, em busca de histórias que não apenas são inspiradoras sobre tudo o que se passou ao longo da magnífica e a vasta história do cristianismo, mas também, claro, nessa história buscar inspiração para a nossa própria vida. Se aqui estamos a esta mesa no lançamento desta segunda temporada, claro, é devido a um conjunto de homens e mulheres que sonharam, pensaram e implementaram esta série. Alguns deles, talvez os grandes obreiros dessa série, estão precisamente comigo a esta mesa. Comigo tenho Ruben Fernandes, ele que é realmente o grande idealizador deste projeto. Ruben, bem-vindo. Olá, prazer estar aqui. É um prazer receber-te novamente aqui, mas claro, ele não está sozinho, nem nesta mesa, nem na vida. Tem a sua esposa, a Sónia. Olá, Sónia. Olá e obrigada pela oportunidade. É uma benção receber-te novamente, a Sónia Fernandes. Como dizia, este casal são de facto os grandes pioneiros e fundadores do projeto e da série O Grande Conflito, mas claro, tiveram que munir-se de uma equipa e talvez a pessoa principal dessa equipa para que seja possível, mais na vertente técnica, cinematográfica, é o Walter Ferreira. Olá, Walter. Olá, é um prazer novamente. Prazer mais ou menos, mais uma vez receber-te aqui e estamos felizes também pela tua presença e pelo teu grande contributo para esta série. Nós vamos, como lhe explicava há pouco, vamos hoje aqui à volta desta mesa e consigo aí desse lado, durante mais ou menos os próximos 20 minutos, conversar um bocadinho sobre tudo o que aconteceu na preparação desta segunda temporada, que já, muito em breve, em poucos dias, vai poder acompanhar aqui na Novo Tempo. Ruben, vamos a isso, vamos começar. Eu gostava que voltássemos um pouco ao princípio. Claro que nós já aqui há uns tempos atrás estivemos reunidos para lançar a primeira temporada, mas com certeza que muitas pessoas hoje estão aqui connosco que não tiveram a oportunidade de ver. E eu estava-me a lembrar das palavras do grande poeta Fernando Pessoa, que celebrizou aquela magnífica expressão: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Podemos dizer que esta frase também se aplica bem a este projeto e que realmente Deus pensou, Deus quis, e nós acreditamos profundamente nisso, mas claro, foram precisos homens e mulheres para que a obra nascesse. Queres relembrar-nos um pouquinho de como é que esta obra nasceu, onde é que esta ideia surgiu e porquê fazer esta série O Grande Conflito? Esta série vem da minha paixão pela história, minha paixão pela teologia. O livro O Grande Conflito foi um livro muito marcante na minha vida. E claro, já há muitos anos tinha uma ideia de fazer algo relacionado com o livro, não é? A ideia não era bem esta, a ideia foi-se desenvolvendo, mas aquilo que tu disseste faz muito sentido para mim. Porquê? Porque eu acho que se não fosse de vontade de Deus, não tínhamos chegado aqui, porque nós vimos claramente, tanto no processo da montagem da equipa, como nos processos das gravações, vimos claramente a mão de Deus a dirigir todo esse projeto. E por ele estar, e eu acredito que ele é o verdadeiro diretor, digamos assim, diretor-geral deste projeto, e por ele estar no comando, as coisas têm-se desenrolado e ultrapassado aquilo que nós tínhamos sonhado, ok? Portanto, a maneira como estamos a fazer este projeto, filmando nos locais, viajando, poder demonstrar os sítios onde as coisas acontecerem, foi algo que inicialmente não fazia parte do nosso plano original, não é? Foi algo que se foi desenvolvendo e realmente nós podemos ver que Deus providencia muito mais do que aquilo que nós muitas vezes sonhamos. É verdade. Para quem não tenha, porventura, assistido nem sequer à primeira temporada, e nós estamos a lançar a segunda, consegues fazer talvez um resumo do que consiste realmente este programa? O que é que as pessoas podem esperar se para a semana começarem a ver o primeiro episódio desta segunda temporada? Que tipo de programa é que vão ver? É ficção? É documentário? É cinematografia? O que é a série O Grande Conflito? Então, a série O Grande Conflito pretende fazer
aqui nesta segunda temporada a continuação da primeira, que nós focámos-nos no início do cristianismo, portanto, desde o primeiro século, e terminámos a história no 8º episódio, no último episódio da primeira temporada, terminámos a meio da vida de Martinho Lutero, portanto, estamos no século XVI. E agora, nesta segunda temporada, são mais 8 episódios, e nós vamos iniciar com alguém que era contemporâneo de Lutero, ou seja, Zwinglio, e depois vamos terminar a história de Lutero e desenvolver os outros reformadores que vieram a seguir e ter aqui, digamos, esta segunda temporada é focada na reforma protestante. Muito bem, já ficou com uma ideia do que vai ser esta segunda temporada. Não sai daí porque nós vamos explorar um pouco mais sobre estes conteúdos. Agora vou conversar aqui um bocadinho com o Walter. Como lhe dizia, é o produtor, o editor, o grande responsável técnico por esta série e por isso o Walter interessa perceber um bocadinho que nós também temos uma certa curiosidade sobre o que está por detrás das câmaras, naturalmente. Eu gostava de perguntar se esta segunda temporada foi mais difícil ou mais exigente que a primeira, talvez porque vocês, imagino eu, que depois de avaliarem tudo o que se passou na primeira, eu imagino que quiseram fazer ainda mais coisas, corrigir, quem sabe, alguns detalhes, mas por outro lado também já tinham experiência, já sabiam o que é que não se podia fazer. Consideras que esta segunda temporada, do ponto de vista técnico e de realização, acabou por ser mais exigente? Foi mais fácil porque já eram mais experientes? Como é que avalias essa evolução? Eu acho que tem um bocadinho de tudo o que tu mencionaste, porque nesta segunda temporada nós fomos numa caravana de um mês, numa carrinha, a percorrer os países todos da Europa, Ok. e foi, nesse sentido, foi muito mais intenso. Na primeira temporada tivemos espaços, viajámos para sítios específicos durante uma semana, 2 até, mas depois regressávamos a casa e depois iríamos novamente noutras alturas. Nesta segunda temporada foi muito mais intenso nesse sentido. Exato. Mas também tivemos o apoio de mais 2 pessoas também que nos ajudou na parte técnica. Desafiámos-nos a torná-la mais interessante em termos de imagens extra, ou seja, dedicámos mais tempo a gravar imagens que nós chamamos que é o B-roll, para torná-la mais cinematográfica, mais interessante e também registar isso que achamos que era bastante importante. E no outro sentido também quisemos dar um toque de introduzir os oradores nos locais. Então não aparecer só já a falar, mas criar esta ideia de uma imagem interativa para introduzir os próprios sítios e a história que ia se passar aí e fazê-la também com essas transições em que introduziríamos então o orador nesse local, simplesmente a filmá-lo a caminhar numa igreja ou numa praça, olhar para uma estátua e dessa maneira também criar aí o incentivo e dar essa introdução sem voz, mas com imagem ao que se iria passar. Exatamente. E no fundo, com essa realidade, também tornaram a experiência, neste caso para o espectador, provavelmente um pouco mais imersiva, digamos assim, ao dar aquela ideia de que caminha, não é? Através do que se está a passar. Eu, aproveitando o que estamos a falar, Walter, talvez ainda tenho aqui eu próprio uma curiosidade, embora tenha participado em pelo menos um episódio convosco, mas claro, não estou ainda um pouco por fora de toda a experiência que tiveram. Recordo-me que quando gravámos aqui o nosso episódio de lançamento da primeira temporada, contaste aqui um episódio engraçado em Roma, na altura no Vaticano, e aquelas dificuldades às vezes das autoridades virem desafiar um pouco. A minha pergunta diz respeito a vocês que com certeza tiveram que gravar em vários espaços, igrejas, museus, enfim, lugares com muita história. Vocês tiveram abertura das entidades, das direções desses espaços? Foi fácil conseguirem autorizações, por exemplo, para filmar? Ou tiveram que lutar um bocadinho e tiveram desafios? Tens algumas histórias ou algumas experiências por aí neste setor? Sim, nós pedimos várias autorizações e foram-nos concedidas algumas que nós até ficámos perplexos e ficámos todos entusiasmados. Mas esse trabalho também foi feito de uma maneira mais incisiva. Nós também tivemos a colaboração do Ricardo para tomar conta dessa parte e ele ajudou-nos bastante a fazer essa pesquisa e esse contacto. Também com o apoio do Novo Tempo, como instituição colaborativa neste projeto, também deu essa força e conseguimos essas autorizações, porque é muito importante nós chegarmos lá e já ter isso pré-planeado para que consigamos planear a produção, porque é muito arriscado nós chegarmos a um local e tentar procurar quem está responsável ou tentar pedir um segurança ou alguém que está por ali que às vezes nem é a pessoa certa para dar essa autorização. Nós temos sempre o cuidado de,
quando é importante e faz sentido para o guião que está a ser escrito, nós fazemos esse contato prévio. Isso é trabalho de pré-produção que nós, quando estamos em produção, já temos isso salvaguardado e contactado e já chegamos lá com isso feito. E isso, claro, ajuda imenso, não é? Claro. Nesse E processo. curiosamente, Pedro, se me permites, só houve um país que não nos deram autorização para filmar nos sítios onde nós queríamos. Foi precisamente Portugal. Portanto, temos aqui um histórico engraçado, não é? Que andámos já em 16 países, em todos os sítios que nós pedimos deram-nos autorização, exceto aqui, infelizmente não nos deram autorização, mas nós filmámos Claro. lá de outra fora, forma, não é? lá de fora. Filmámos lá de fora do edifício, mas é uma curiosidade, não é? Mas fica esta nota, não é? Não deixa de ser uma curiosidade. Nós, portugueses, sabemos bem que o nosso país tem algumas características muito Especiais. próprias e uma delas, para muitas pessoas, com certeza de outros países que estarão a ver-nos, Portugal é muito conhecido pela sua burocraciazinha, não é? Nós gostamos muito de ter muita burocracia para tratar, às vezes, das coisas mais simples. Eu imagino que isso tenha tido alguma influência, porque é difícil a uma pessoa simplesmente dizer que sim, se for demasiado simples. Falando de dizer que sim, vou agora falar um pouco com a Sónia. Estou a recordar-me, Sónia, de que aqui, quando gravámos o nosso primeiro episódio de lançamento para a primeira temporada, falávamos um bocadinho de como começou este sonho e de como o Ruben veio com um sonho que parecia-te a ti demasiado grande, mas que também te entusiasmou e que tiveram que ir um pouco atrás até ter certeza de que realmente o sonho se podia concretizar. Nesse sentido, a minha pergunta agora é um pouco diferente. Nós, na vida, às vezes temos momentos em que nos arrependemos das coisas em que nos metemos, não é? Às vezes vamos em aventuras ou desafios e depois dizemos, olha, mais valia não me ter metido nisto. Depois da segunda temporada, de terem passado em 16 países, de terem dado numa caravana, numa carrinha, enfim, tantas aventuras, tu hoje, Sónia, podias partilhar com os nossos espectadores. Achas que valeu claramente a pena? Estás arrependida ou dizes, ainda bem que fizemos isto? Arrependimento, não há arrependimento realmente, porque é um projeto extraordinário. Quando nós começámos na primeira temporada a ver todos os pormenores da pós-produção e quando nos pudemos realmente sentar a ver um episódio completo, feito, tudo encaixado que nem um puzzle, aquilo deu-nos um entusiasmo tão grande para prosseguir em frente. É realmente desgastante, é intensivo, é cansativo e é desafiante. E não é tudo um mar de rosas, não é? E passamos por algumas situações às vezes difíceis. Mas realmente Deus tem estado lá, tem provido, tem nos ajudado e nós sentimos um entusiasmo tão grande quando vemos tudo montadinho, tudo feito, não é? E é aí que nós temos a noção do alcance que isto pode ter, que já está a ter, não é? E que pode ter. E eu acho que nós nem imaginamos o alcance que virá no futuro ainda a ter, não é? Por isso, não, arrependimento realmente não posso dizer que há, mas entusiasmo para colocarmos a fasquia mais alta, mesmo a nós próprios, nós vamos colocando a fasquia mais alta e vamos tentando fazer sempre o melhor que podemos, sim. É isso. Estamos aqui à conversa na Novo Tempo Portugal. É um prazer, mais uma vez, lhe digo, tê-lo desse lado. E se porventura se juntou, entretanto, a nós, neste momento, nós estamos aqui a fazer o lançamento da segunda temporada desta série documental, quase cinematográfica às vezes, como aqui já falámos, O Grande Conflito. É uma série sobre a história do cristianismo e que levou um grupo de homens e mulheres que produziram esta série numa grande viagem, podemos dizer, um roteiro incrível através da Europa, especialmente, mas claramente já também para fora das fronteiras da Europa. Ruben, falando um bocadinho desta questão, e há bocadinho estavas a falar sobre a transição da primeira para a segunda temporada, mas eu acho que os nossos espectadores aqui na Novo Tempo vão querer saber, e eu perguntava-te agora com um pouco mais de detalhe, se nos podes fazer uma espécie de visita guiada. Quais foram os locais onde foi gravada esta segunda temporada? Talvez nos pudesses, além dos locais, abrir aqui um bocadinho a porta sobre os personagens da história que foram tratados e que os nossos espectadores vão poder ver em breve. Sim, nesta segunda temporada é a temporada onde nós nos focamos mais em personagens específicos, ok? Todos os episódios temos um ou vários personagens que marcaram a história da Reforma Protestante e da história do cristianismo. Logo no início nós começámos esta temporada na Suíça, ok? E nós lá estamos a focar na história do Rico Zwinglio. É uma história muito interessante e as filmagens na casa onde ele nasceu são filmagens espetaculares. E foi um prazer que nós íamos filmar da parte de fora, ok? E tivemos
uma prenda, ok? Tivemos a prenda de Deus, pudemos, de facto, portas foram-nos abertas, pudemos filmar lá dentro da casa onde ele nasceu, que agora é um museu. E foi muito interessante, não só o filmar, como também as conversas que tivemos lá com a pessoa que está responsável. Depois avançámos para concluir a história do Martinho Lutero. Temos 2 episódios a completar a história do Martinho Lutero, que é a personagem central, digamos assim, do início da Reforma Protestante, e esses episódios são na Alemanha. Depois vamos para a França, onde temos o Jacques Lefebvre, Guilherme Farel e João Calvino. Portanto, temos um episódio que nos foca como foi a evolução da reforma lá na França. Depois vamos, e sim, viajamos muito. Depois vamos para os Países Baixos falar de Menno Simons. Depois vamos para a Dinamarca falar do Hans Tausen. Vamos depois também para a Suécia, para os irmãos Olavo e Lourenço Petri. E ainda não ficamos por aqui, ainda vamos continuar a viagem. Vamos para a Inglaterra, onde vamos falar de William Tyndale. Escócia, onde vamos falar de Knox, ok? Que foram personagens muito importantes lá na Reforma na Inglaterra. E terminamos aqui num episódio misto entre a Inglaterra e os Estados Unidos, onde o personagem principal é o John Wesley, que teve nos dois países, e vamos falar um bocadinho como é que foi esta mudança do paradigma cristão da Europa para os Estados Unidos. Que grande viagem, não é? Em 8 episódios. Em 8 episódios, é exatamente. Portanto, esta temporada, segunda temporada, volta a ter 8 episódios. Chegaremos assim, portanto, à conta de 16 episódios já nestas 2 temporadas. Isto não vai ficar por aqui, já podemos dizer isso, mas hoje estamos a centrar-nos na segunda temporada. Eu gostava, aproveitando, falando dos desafios desta viagem, dar agora aqui um saltinho ao Walter, porque nós sabemos bem que nestas produções as pessoas que estão na parte técnica, claro, muito focadas em ter todas as condições reunidas, muitas vezes não podem, nem a mente se pode concentrar nestas dimensões do conteúdo, de experienciar tudo o que é estar naqueles lugares. Ainda assim, eu pergunto-te, Walter, se no meio do teu foco, claro que está nos planos, na luz e tudo isso, e na produção, houve algum momento, alguma situação que talvez pela beleza, pelo simbolismo, mesmo atrás das câmaras, não vou dizer que tu tenhas emocionado, talvez, quem sabe, mas que tenha sido um momento que ainda assim te tenha marcado fortemente? Os segundos são poucos para isso. Exatamente. E a emoção está lá, se calhar não está visível para quem está à minha volta. Exatamente. Mas eu lembro-me com muito carinho da abertura que nos foi dada para entrar no quarto onde Lutero traduziu a Bíblia. Uau. Isso para mim foi marcante. Não só por isso, mas também pelo facto que nos foi dada 1 hora para nós filmarmos antes que fosse aberto ao público. Estivemos lá desde as 8 e as 9 e tínhamos vários takes para filmar. Filmámos dentro do quarto e depois passámos para a parte do corredor, porque nós tentamos ter sempre 1 ou 2 sítios dentro do mesmo local para dar essa variante. E eu lembro-me que quando eu disse o último corta, eu olhei para o relógio e era exatamente 9:00. E a senhora estava a abrir a porta ao fundo. Ou seja, isso também marca essas experiências que se juntam à experiência de estar no sítio onde Lutero teve em refúgio a traduzir a Bíblia durante 3 meses, o Novo Testamento, neste caso durante 3 meses, e nós vivenciarmos aquele espaço, e são poucos segundos que nós chegamos ali e pensamos, uau, e agora sim, vamos montar a câmara, onde é que eu vou colocar as luzes, pessoal, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, mas é... Incrível. Somos tão pequeninos quando entramos ali. Sim. É verdade. Posso imaginar, não é? A beleza e a riqueza de momentos como esses. Sim. Falando de momentos que podem ser marcantes, eu gostava de perguntar à Sónia, porque eu sei do que fui acompanhando, claro, eu próprio, como já disse, estive envolvido até este momento já. Creio que em 3 episódios tive a bênção de eu próprio estar envolvido convosco, na equipa, e a Sónia, obviamente, além de várias funções que tem tido nesta equipa, muitas vezes vai cuidando de algumas coisas que estão nos bastidores, não é? Eu lembro-me, por exemplo, de em Israel ter sido a primeira vez que eu comi uma coisa que depois cheguei a Portugal e comecei a ver que afinal havia por todo lado, que era o biscoff, que é uma espécie de uma pastazinha que é feita à base de uma bolacha, não é? Parece quase manteiga de amendoim. E lá, a certa altura, a Sónia trouxe um potinho com biscoff para a gente barrar no pão. E depois eu vim a descobrir que afinal há tanto biscoff aí. Haverá histórias com comida, com outras peripécias, com a equipa a avançar e a envolver-se. Histórias que em televisão nós diríamos de bastidores. Há alguma história que tu possas contar aqui para todo o nosso público de bastidores que para ti fique como uma boa memória destes dias que vocês passaram a preparar esta segunda temporada?
Bom, Pedro, isso é um pouco difícil porque realmente são tantas as histórias, não é? São tantas coisas. E só para dar aqui um esclarecimento, esse Biscoff foi uma surpresa para todos, porque nós pensávamos que estávamos a comprar manteiga de amendoim. Exato. Foi um Portanto, erro quando que resultou provámos, a bem. surpresa não foi só para ti, foi para nós também. Exato, agora me estou a lembrar disso. Ficámos todos a saber que aquilo existia, não é? Mas realmente há muitos momentos, pronto, e lembro-me que na primeira temporada houve muitos momentos também espetaculares, e eu gostava de referir uma coisa que é o facto de eu estar nos bastidores e estar a fotografar as cenas e a fazer às vezes alguns vídeos do behind the scenes, não é? Sim. Dá-me a oportunidade de poder falar com pessoas que se cruzam connosco. Ok. E muitas vezes as pessoas veem-nos a fazer aquilo, não é? E como eu estou um pouco mais atrás, não podem estar a interromper as filmagens e assim, vêm ter comigo e perguntar-me o que é isto e o que é que vocês estão a fazer. E temos tido experiências extraordinárias e muita gente que nos diz quero que fique com o meu contacto, eu quero que me envie isto quando estiver pronto, eu quero poder ver isso. E muita gente pergunta, já existe em inglês? É que eu quero ver em inglês depois, não é? E por exemplo, na zona do Martinho Lutero, ali, não é? Nos locais onde ele viveu e morreu, e assim, tivemos uma experiência extraordinária de um senhor que faz parte da Igreja da Reforma Holandesa e ele tem vários filhos, e quando um filho faz anos, ele leva esse filho a conhecer alguma da história da Reforma. E ele viu-nos a filmar, perguntou o que é que nós estávamos a fazer. E eu estive a explicar e ele achou extraordinário e ele disse, não me digam que vocês acreditam na Bíblia mesmo, vocês acreditam nos 7 dias da criação literais e vocês acreditam nisto e nisto e nisto. E eu disse sim, sim. E ele ficou tão entusiasmado que ele ficou lá um pouco a ver-nos, a apreciar, e deu-nos o contacto dele e disse, eu gostaria que vocês me mandassem isto quando estiver pronto. E há muitas histórias assim extraordinárias. Muito interessante. Eu lembro-me de uma, rapidamente, foi quando chegámos, nós tínhamos marcado para filmar numa igreja histórica lá nos Países Baixos, a história do Menno Simons. E nós chegámos lá e houve algum problema que não estava lá ninguém para nos receber e estava fechada a igreja, ok? E nós agora só temos esta altura para filmar. Nós tentámos telefonar, ninguém atendeu, mandámos e-mail, ninguém respondeu. E o que é que vamos fazer? Então fomos pela rua fora a ver se encontrávamos alguém. As primeiras pessoas que apareceram, eu perguntei, olha, alguém tem as chaves, ou conhece a pessoa? E a senhora simplesmente respondeu, eu conheço uma pessoa que tem as chaves, venha lá comigo. E foi lá um vizinho, pediu-lhe as chaves, deu-nos as chaves para a mão e abriram a igreja para nós podermos filmar, e tivemos lá horas a filmar. Situações dessas aconteceram várias vezes em que realmente o Senhor abriu as portas para que pudesse acontecer de acordo com aquilo que Ele quer. Sem dúvida. E foi muito bom. Uma das pessoas que faz parte desta série não está aqui connosco, que é um dos oradores, Jefferson Araújo. O Jefferson é uma das caras, das marcas fortes deste programa. Não estando aqui connosco, vamos ouvir uma pequena mensagem da parte do Jefferson, precisamente com o seu testemunho também sobre a participação nesta segunda temporada da série O Grande Conflito. Olá, pastor Pedro Esteves. Olá, companheiros de gravações da série O Grande Conflito, Rubem, Sônia, Walter. E saudações aos amigos que acompanham essa conversa através da TV Novo Tempo de Portugal. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e, ainda que sejam palavras curtas e objetivas, de poder expressar aqui a minha gratidão por participar de um projeto tão nobre, tão grandioso como é a série O Grande Conflito. Especialmente se levarmos em consideração que a Igreja Adventista no mundo está dedicada em distribuir o livro O Grande Conflito. Nesse momento, essa série, em sintonia com esse projeto mundial da Igreja, com certeza ganha uma relevância ainda maior. E para mim, visitar e conhecer lugares tão relevantes e tão importantes para a história da Igreja e da batalha entre o bem e o mal tem sido um privilégio imenso e inesquecível. A minha vida mudou, a vida da minha esposa mudou, o nosso ministério mudou e tem mudado desde então. Aliás, quando o Rubem me fez o convite para me envolver nesse projeto, eu simplesmente abri mão de todos os outros projetos que eu estava envolvido aqui no Brasil para me dedicar à série O Grande Conflito. E não me arrependo. Tem sido realmente uma bênção e eu desafio a todos a continuarem orando e apoiando esse trabalho
que eu tenho certeza que ainda vai, já está, mas ainda vai abençoar a vida de milhões de pessoas. Um grande abraço, mais uma vez agradeço pela oportunidade e não deixem de acompanhar a segunda temporada da série O Grande Conflito. Se vocês já gostaram da primeira, a segunda está ainda melhor. Um abraço grande e até a próxima. Ruben, queria voltar a ti, depois desta mensagem do Jefferson. O nosso tempo está mesmo muito avançado, talvez pudéssemos aqui resumir bastante, mas uma das marcas da série O Grande Conflito, tanto na primeira como na segunda temporada, tem sido alguns convidados especiais, vamos dizer assim, pessoas ou que são especialistas naquelas áreas, ou porque conhecem melhor aquele espaço, aquela pessoa, aquele personagem. Queres abrir-nos aqui um bocadinho o leque sobre quem são alguns destes convidados especiais na segunda temporada? Com certeza, portanto, temos um que é o nosso convidado especial 2 vezes, não é? Porque está sempre presente em todas as temporadas, que é o Pedro Esteves, não é? Que se encontra aqui. É verdade. aqui Desta vez estive precisamente como convidado. É, que vai participar no primeiro episódio. Temos a continuação da história de Lutero na mesma com o Reed Van Mauer, como na primeira temporada. Ok. E depois temos novos especialistas. Temos o pastor Michel Borges. Temos um jovem, o Joaquim Orkland, que é lá da Suécia, que foi especialista lá no que aconteceu nos países nórdicos, digamos assim. Temos o pastor Vinícius Mendes e também temos um especialista que só vamos divulgar o nome na altura, que é alguém responsável por um museu que visitámos e que nos deu ali histórias muito interessantes sobre o John Wesley. Muito bem. Vejo nessa lista uma grande diversidade de pessoas com Exatamente. experiências, idades e histórias muito diferentes, que com certeza vai ser um grande enriquecimento. Para uns segundinhos finais, eu começaria pela Sónia e iria perguntar se tens algum dos episódios desta segunda temporada que recomendes especialmente aos nossos espectadores. Ok, já que tenho que recomendar recomendo o episódio 10. Muito bem, fica o episódio 2. Não sei se alguém concorda ou discorda. É, o episódio 10 eu gosto muito também, mas já que ela falou no episódio 10, eu vou falar talvez do episódio 14, que fala do Knox lá na Escócia, que tem paisagens incríveis e é uma história muito interessante. E já agora o episódio 10, onde é que ele se passa? Qual é a Sim, personagem? tem tudo a ver com o Martinho Lutero, Lutero. que E o realmente castelo, é um não é? ponto auge, não é, digamos, dos nossos episódios. Sem dúvida. Ficámos com estas duas recomendações, mas na verdade são 8 os episódios desta segunda temporada da série O Grande Conflito. O meu desafio e convite é que não perca nenhum deles todas as semanas aqui na grelha da Novo Tempo Portugal, no canal 186 da Mel, ou sempre que quiser, claro, no canal YouTube também da Novo Tempo Portugal. Acompanhe esta série, partilha com os seus amigos. Acreditamos que ela vai continuar a ser uma bênção na sua vida. Fica o encontro marcado, se Deus quiser, para a nossa terceira temporada. Até lá, fique bem, que Deus o abençoe. Continue com a Novo Tempo Portugal.